Senhor Jesus, nessa circunstância, está advertindo Pedro. Ele, se já não bastasse aquele momento no cenáculo onde o Senhor Jesus ensinou aos discípulos que eles deveriam ser humildes, que eles não deveriam pensar a respeito de si mesmo muito mais além do que convinha. Quando o Senhor Jesus disse que um deles ia o trair, eles já deveriam ter percebido que o quadro era muito mais sério do que eles imaginavam. Quando eles indagaram uns para os outros, acaso sou eu? Eles estavam fazendo uma confissão de que todos são culpados perante Deus. Mas ainda assim, Pedro, com uma visão talvez mais elevada do que deveria ser de si mesmo, ele, ao ser avisado por Jesus que as coisas que aconteceriam naquela noite escandalizariam a todos, Pedro disse: eu não, Senhor. Todos podem se escandalizar com o que vai acontecer, mas eu não me escandalizarei. O texto de Marcos é muito interessante, porque quando ele descreve este alerta de Jesus no versículo 27, dizendo: todos vós os escandalizareis, ele faz uma citação de Zacarias capítulo 13, versículo 7, que é uma profecia de advertência contra o povo de Israel, dizendo que Deus viria, feriria o pastor e dispersaria as ovelhas. Marcos ressalta que Jesus fez essa citação, e Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu sou o pastor de vocês, e vocês me seguem há 3 anos, vocês andam comigo, vocês foram comigo nos lugares mais secretos, vocês estiveram comigo nos momentos mais dramáticos, vocês viram as coisas mais poderosas acontecendo, vocês viram coisas fantásticas acontecendo comigo, eu fiz promessas a vocês, eu ensinei, eu preguei a vocês, mas vocês vão passar por uma experiência nessa noite, que quando essa noite terminar, vocês estarão escandalizados comigo. E o que significa estar escandalizado com Jesus? Significa que todas as esperanças que eles colocaram em Jesus foram por água abaixo. Significa que todo o poder que eles viram Jesus manifestar naquele ministério, eles simplesmente não veriam naquela hora, e eles ficariam escandalizados. Significava que aquele reino prometido por Cristo, que muitos dos discípulos entendiam como sendo um reino político, naquela noite eles descobririam que não era um reino político, porque o rei deles seria preso, seria traído, seria preso, e depois, posteriormente, seria assassinado como um criminoso, como um bandido. E então o que Jesus estava dizendo é que o que estava prestes a acontecer é que ele seria ferido por Deus. Deus estava permitindo essas coisas, Deus estava no controle dessas coisas, mas os homens não suportariam o que Jesus estava prestes a passar. E por conta disso, os homens se escandalizariam com Cristo. E eles se dispersariam, e eles correriam, eles fugiriam, eles sumiriam daquele lugar. E Pedro diz: eu não, Senhor, comigo isso não vai acontecer. E aí Jesus insiste com Pedro e diz para Pedro: Pedro, esta noite, nesta madrugada, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me trair 3 vezes. A madrugada dos judeus era dividida em 4 estágios, 4 partes. E essas partes, elas eram divididas exatamente ao cantar do galo. Então, nós sabemos, quem tem aí, quem lida com animais, ou quem mora perto de um sítio, ou quem tem alguém que tem um galinheiro perto da sua casa, sabe que os galos, eles cantam no meio da noite. E isso acontece mesmo aqui no Ocidente. E eles cantam em horas marcadas. Às vezes tem um ou outro desregulado, mas eles cantam normalmente no mesmo horário. E isso divide a madrugada. E a madrugada do judeu era dividida por isso. E então o que Jesus estava dizendo é: antes que o dia amanheça, Pedro, antes que o dia amanheça, você será colocado à prova, e você vai me negar. Você não vai só se escandalizar comigo, você me negará. E então, ao falar estas palavras, Jesus estava denunciando algo que aqueles discípulos não conheciam a respeito deles mesmos. E não só isso, mas Jesus faz algo ainda mais interessante nesse texto, que é a parte para nós que mais nos interessa. Jesus diz para os discípulos: mas, versículo 28, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus estava dizendo: o nosso ministério, o ministério de Jesus com aqueles discípulos, começou às margens do mar da Galileia. Foi lá que Jesus chamou os primeiros discípulos, inclusive Pedro. Eles estavam numa pescaria fracassada e Jesus os chamou lá. E Jesus está dizendo: Pedro, vocês vão se escandalizar comigo.
vocês vão fugir, vocês vão me abandonar, vocês vão ficar distantes, mas eu afirmo para vocês uma coisa, podem ter certeza, eu vou ressuscitar, e eu vou atrás de vocês, e eu vou reiniciar esse ministério de vocês, eu vou chamar vocês, eu vou preparar um novo tempo, uma nova esfera de trabalho para vocês, um novo comportamento, uma nova vida. Mas Pedro insistia, não, Senhor, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se for necessário que eu morra contigo, eu morrerei, mas de modo nenhum te negarei. E aí Marcos acrescenta que os outros todos disseram a mesma coisa. Assim disseram todos. Os 11 que ali estavam, porque Judas já havia saído no meio deles, mas os outros 11 que ali estavam, Pedro e os 10, disseram, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, nós morreremos, mas de modo nenhum nós abandonaremos o Senhor, ou nós negaremos o Senhor Jesus. Este é o quadro que está aqui pintado por Marcos. O que nós aprendemos com esse quadro? Olha, nós aprendemos com esse quadro uma mensagem maravilhosa para o nosso coração. Por quê? Porque dentro do capítulo 14 provavelmente não tenha nenhum outro texto que retrate melhor o amor de Jesus pelo seu povo, o amor de Jesus por nós, do que este quadro aqui, nestes versículos que nós acabamos de ler. Por quê? Veja bem, em primeiro lugar, porque nós, como seres humanos, nós não conhecemos o íntimo do nosso ser. Nós achamos que nós nos conhecemos. Nós achamos que nós nos conhecemos bem. Nós até temos o hábito de dizer a seguinte frase: ninguém me conhece melhor do que eu mesmo. Por quê? Afinal de contas, eu convivo comigo faz 38 anos. Ninguém me conhece melhor do que eu mesmo. A verdade é que nós não nos conhecemos. Nenhum daqueles discípulos estava sendo falso. Eles estavam falando aquilo que era a sinceridade do coração deles. Pedro estava dizendo o que Pedro pensava. Pedro estava dizendo o que ele sentia. E o pensamento dele naquela caminhada para o Monte das Oliveiras, o sentimento dele, de fato, eu não tenho a menor dúvida que era esse. O sentimento dele era: Senhor, eu jamais farei isso. Senhor, eu jamais vou negar o Senhor. Se for necessário, eu vou morrer contigo. E nós vimos os primeiros acontecimentos na sequência do texto, não vou me adiantar hoje, mas na sequência do texto nós vamos ver que os primeiros acontecimentos é que quando Jesus vai ser preso, traído por Judas, Pedro pega de uma espada e ele se arremete contra o soldado. O problema é que ele não era muito bom de mira, e uma vez ele deve ter mirado no meio da cabeça, ele errou, acertou do lado e arrancou a orelha do soldado. Mas eu não tenho a menor dúvida que Pedro era um homem corajoso. E ele estava disposto às últimas consequências para ficar ao lado de Jesus. E para caminhar, mesmo que fosse para a morte com Cristo. Mas qual que era o grande problema? O grande problema é que Pedro, assim como os outros, e assim como cada um de nós, não conhecia a si mesmo verdadeiramente. Nós fazemos ideias, na maioria das vezes, no superlativo a respeito de nós. Nós imaginamos que quando nós formos passar por uma situação difícil, nós usaremos da nossa inteligência, da nossa força, da nossa expertise, e nós vamos atravessar. E o grande problema do homem até hoje continua sendo esse: nós nos achamos bons demais, nós nos achamos suficientes demais, nós nos achamos extremamente conhecedores de nós mesmos. E o que Jesus mostrou para aqueles discípulos é que Jesus os conhecia mais do que eles próprios. Jesus disse para eles: vocês vão se escandalizar, vocês vão. E a grande mensagem desse texto, primeiramente para nós, é: não faça uma ideia superlativa de você. Porque nenhum de nós, nem eu nem você, nos conhecemos de fato como nós verdadeiramente somos. Existem alguns filmes muito interessantes hoje em dia, que são verdadeiros laboratórios sobre isso. Eu assisti há algum tempo atrás um filme chamado Nevoeiro. E nesse filme, uma boa parte de uma pequena vila fica presa dentro de um supermercado, porque um denso nevoeiro, um nevoeiro estranho, toma conta da cidade. E o problema é que as pessoas que tentavam sair do mercado e enfrentar aquele nevoeiro eram pegadas, eram tomadas e mortas por grandes tentáculos que ficavam do lado de fora do mercado. E então as pessoas ficaram ali dentro em situações extremas.
E aí o laboratório começa. No meio daquela situação extrema, tinha gente que se tornou extremamente violenta, tinha gente que se tornou extremamente melancólica, tinha gente que cometeu suicídio lá dentro, tinha gente que decidiu sair para ajudar alguém que estava do lado de fora, tinha gente que dizia, eu não saio daqui por nada. Teve gente dentro daquele mercado que abriu mão de salvar a esposa e o filho para proteger a própria pele. Por quê? Porque quando o homem é submetido a situações extremas, e se fosse com qualquer um de nós, não sabe ao certo o que vai fazer. Porque nós não nos conhecemos de verdade. Agora, se nós não nos conhecemos de verdade, por outro lado, este texto, quando Cristo relata o que está para acontecer com aqueles homens, nos ensina o quê? A despeito da nossa ignorância a respeito do nosso íntimo, o Senhor Jesus conhece-nos absolutamente, completamente, profundamente, exaustivamente. Deus sabe tudo a nosso respeito, inclusive o que nós não sabemos. Aí você falou, ok, pastor, eu sei disso, Deus é onisciente. Ah, é? Você já parou para pensar que Jesus, mesmo sabendo como estes homens se comportariam, na noite mais dramática da vida dele, o Senhor Jesus não se privou da amizade deles, não se privou da companhia deles, o Senhor Jesus não se esquivou deles, o Senhor Jesus não abriu mão da companhia deles, mesmo sabendo que eles seriam vacilantes, mesmo sabendo que eles o trairiam, que eles o abandonariam, que eles, especialmente no caso Pedro, o negaria. Você já parou para pensar nisso? Que todos os anos do ministério terreno de Jesus, aqueles 33 anos, Jesus conviveu com a ideia de que os homens que ele traria para perto dele, estes mesmos homens que veriam as coisas mais extraordinárias, que nenhum olho sequer, os olhos daqueles homens viram, contemplando o próprio Filho de Deus encarnado, este mesmo Jesus conviveu dia após dia da sua vida, consciente de que aqueles homens que ele escolheu, estes mesmos homens o abandonariam. E aqui eu tenho um banquete de graça, de misericórdia, de amor, dentro deste capítulo tão difícil no Evangelho de Marcos, porque o que Marcos está nos mostrando através daquele aviso de Jesus, é que Jesus, que nos conhece completamente, ele é capaz de nos amar completamente, a despeito do que ele sabe a nosso respeito. E nós somos tão diferentes disso, irmãos. O nosso amor pelas pessoas está condicionado àquilo que nós sabemos sobre elas. É ou não é assim? Você pode ter a maior amizade do mundo, a maior intimidade com a pessoa, mas no dia que você descobre que essa pessoa traiu você, ou no dia que você descobre algumas coisas sujas sobre essa pessoa, o que acontece naturalmente? Nós desprezamos, nós ficamos longe. Irmãos, até nós que somos cristãos, nós fazemos isso. Quando a gente descobre alguma coisa que seja degenerado, que seja algo imoral a respeito de alguém, mesmo do nosso convívio, o que nós fazemos? Nós colocamos de lado. Nós escolhemos outras pessoas para frequentar a nossa casa. Nós escolhemos outras pessoas para nós frequentarmos as casas delas. Mas foi isso que Jesus fez. Jesus escolheu 12 homens. Sabia que um deles o venderia por 30 moedas. Sabia que outro deles o negaria 3 vezes numa madrugada. E na terceira vez, olhando nos olhos dele. E sabia que os outros 10 fugiriam. E não acreditariam que ele ressurgiria. Ele sabia que mesmo depois de ressurreto, entre eles teria um que ia pedir para colocar o dedo na ferida, só para ter certeza que não era um fantasma ou que não era uma ilusão. Mas a despeito disso, ele não abriu mão da companhia deles, ele não abriu mão de tê-los, e ainda mais, ele foi para aquela cruz por aqueles homens. Por quê? Porque o Senhor nos conhece completamente, e quando ele diz que nos ama, ele nos ama não porque ele sabe poucas coisas de nós e ainda não se surpreendeu com os absurdos que nós podemos fazer. Ele nos ama a despeito de qualquer coisa que nós venhamos a fazer. No início do culto nós lemos o Salmo 19 e nós lemos no versículo 12 a seguinte frase do salmista: quem há
que possa discernir as suas próprias faltas. O salmista está dizendo: quem é capaz de se conhecer a si mesmo ao ponto de perceber tudo que faz de errado? Não existe ninguém. Por isso ele pede ao Senhor: Senhor, me perdoa, inclusive das coisas que me são ocultas. Nós não sabemos nada, mas Deus sabe tudo. E Deus te ama e me ama a despeito de tudo que nós sabemos que nós somos e de tudo que nós somos e nós nem sabemos que somos. Por isso, você jamais surpreenderá Deus, nem positivamente e nem negativamente. O amor de Deus por nós não pode ser aumentado por nada que eu faça, e também não pode ser diminuído por nada que eu faça. Porque Ele simplesmente nos ama a despeito de tudo. E este texto, eu creio firmemente que ele está relatado no Evangelho, para que eu perceba isso, para que eu entenda que eu não sei nada sobre mim, e Deus sabe tudo, e apesar de saber tudo, Ele me ama mesmo assim. Isso é maravilhoso. Agora então se conclui: o que nós devemos fazer então, pastor, diante disso? Bom, eu preciso entender, em primeiro lugar, que sem Deus eu não posso fazer absolutamente nada. Eu não posso. O Senhor Jesus, pregando e falando sobre a videira e dizendo que Ele era a videira, Ele afirmou categoricamente para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Nós não nos levantamos, nós não sequer despertamos num dia sem que o Senhor faça isso por nós. Nós jamais resistiremos ao pecado, à tentação, à tribulação, a não ser que Deus nos sustente. Porque se nós não bastasse a fragilidade que existe em nós mesmos, nós ainda somos atacados constantemente. Eu tenho uma horta em casa, gosto muito dela. Tento cuidar dela todo dia, plantar uma coisinha diferente, jogar água lá. E tem lá na minha horta alguns chuchus que o Sr. Josias colheu aqui atrás e me deu para plantar lá. O chuchu dá uma rama bonita e ele precisa de subir em algum lugar para que ele possa produzir. E faz um tempão que eu estou lutando com uma rama de chuchu para ela subir na grade que tem lá. Só que ela não sobe. Aí de um tempo para cá eu comecei a amarrá-la. Ela tem, na rama do chuchu, ela tem um cipózinho bem fininho, muito delicado. Mas você pode pegá-lo e enrolá-lo lá na cerca e ele vai subir. Pelo menos teoricamente deveria subir. O problema é que eu faço isso dia sim, dia não, e eu volto lá e está no chão. Aí eu faço de novo, volto lá e está no chão. E eu já estava invocado com aquilo, falando assim: mas o que está acontecendo? Aí, neste final de semana eu descobri. Ontem eu estava mexendo lá, e nós temos uma cadelinha em casa, e nós temos o terreno ao lado da nossa casa, e depois tem todos aqueles lotes da igreja lá, existe um portão ali, e quando aquela cadela me vê abrindo o portão e indo para o lado de lá, enquanto eu estou do lado de lá, ela fica. Quando eu ameaço de voltar, ela volta correndo, porque ela morre de medo de eu trancá-la do lado de lá. Eu já fiz isso várias vezes para castigá-la. E então, tinha terminado de arrumar a horta, inclusive prender a minha rama lá no arame, e voltei, puxei a mangueira de água, e quando eu puxei, eu vi que ela não estava lá. E ela sempre está lá comigo. Eu falei: o que essa cadela está fazendo? Eu voltei quietinho, e eu descobri o que estava acontecendo com a minha rama. Ela vai lá e ela morde a rama do lado de fora e corta o cipózinho, e a rama do chuchu cai para o lado de dentro. Aí você fala assim: pastor, o que a sua rama tem a ver com a nossa noite aqui, com o sermão? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque nós não passamos de uma rama como aquela. Ou Deus nos põe de pé, ou nós caímos porque somos flexíveis demais, ou nós caímos porque alguém vem e rói a nossa corda, ou as enfermidades, os imprevistos da vida, as tribulações, as pessoas. E aí eu acredito que talvez Deus olhe para nós todos os dias e nos encontre como aquela rama caída no chão, e vai lá e Ele pega: vou colocar você em pé de novo. Por quê? Porque sem mim nada podemos fazer. Qual foi o grande erro de Pedro? Pedro disse: não, Senhor, o Senhor nunca errou, e
Em 3 anos de ministério, o senhor nunca disse uma palavra errada. Mas hoje o senhor está errado, porque o senhor disse que eu vou te negar e eu não vou negar o senhor. Qual foi o problema de Pedro? Pedro esqueceu que da mesma boca que saiu aquele alerta para ele, saiu a frase: sem mim nada podeis fazer. Pedro, se eu não te sustentar, você vai me negar, Pedro. E Jesus estava dizendo: Pedro, essa noite você vai me negar. Talvez já tenha acontecido com você. É provável que sim, já aconteceu comigo. Quando nós fazemos uma ideia muito elevada de nós mesmos, e quando nós menos percebemos, nós estamos no chão, porque sem Cristo nós nada podemos fazer. Eu não sei nada sobre mim mesmo, Deus sabe tudo e Ele me ama apesar disso. O Senhor Jesus deixou uma promessa para eles, disse: olha, vocês vão se escandalizar comigo, vocês serão dispersos como a profecia de Zacarias, mas eu irei atrás de vocês na Galileia. Esta era a grande âncora para que os discípulos se abraçassem com ela. Jesus disse que Ele vai ressuscitar e Ele vai restaurar nosso ministério. Mas eles ficaram com medo. Eles fugiram naquela noite, eles se esconderam. Jesus ressuscitou, eles não acreditaram, eles voltaram como Pedro a serem pescadores. E depois Jesus, como havia prometido, vai encontrá-los novamente numa pescaria falida, que eles não tinham conseguido pegar peixe algum. E o Senhor Jesus os chama de volta, manda-os pescar, para que eles voltassem e entendessem o que eles não tinham entendido ainda: sem mim nada podeis fazer. O que nós podemos fazer, além de entender isso, além de confiar na graça e na misericórdia do Senhor? Nós devemos confiar nos caminhos de Deus. Olha, Jesus chegou para eles e disse: isso vai acontecer com vocês. Eles não acreditaram, eles duvidaram e eles insistiram. Pedro, especialmente, vai para o pátio do sacerdote, onde Jesus está sendo, num tribunal falsificado, sendo julgado. E Pedro fica por lá, e eu já disse isso para vocês, a minha suspeita é que Pedro tinha um plano. Ele já tinha tentado matar o soldado, não conseguiu, arrancou a orelha, Jesus pôs a orelha de volta. Não contente, ele foi atrás e ficou lá no pátio. E eu imagino que Pedro estava absolutamente convicto de que ele tinha que fazer alguma coisa, ou morrer juntamente com Cristo. E então Pedro estava preparado para enfrentar espadas, Pedro estava preparado para enfrentar tribunais, Pedro estava preparado do lado de Jesus para ir às últimas consequências. O que Pedro não estava preparado era para ser questionado por pessoas simples, no meio da madrugada, próximo a uma fogueira, a respeito de Jesus. Você conhece Jesus? Jesus não estava por perto, Jesus estava dentro da casa. E Pedro começou a gaguejar e: não sei do que vocês estão falando, eu não conheço isso. Não, nós vimos você andando com ele. Não, vocês estão enganados. Eu não conheço. Não, você verdadeiramente é um deles. Ele diz: não sou. E começou a bravejar, a brigar, provavelmente a xingar. E nessa hora Jesus sai e olha nos olhos de Pedro. O que precisava ser lembrado a Pedro? Ora, se nós lermos nos outros evangelhos, esse texto está relatado em ambos, em Lucas e em Marcos, como nós lemos, e está também em Mateus. Diferente de Marcos, Mateus registra algo interessante. Diz que Jesus falou para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que significa? Que até aquele momento de fracasso na vida de Pedro fazia parte do projeto de Deus, para que algo que ainda faltava acontecer com Pedro acontecesse. Pedro já tinha andado sobre as águas, Pedro já tinha estado com Jesus em lugares em que Jesus curou, libertou, expulsou demônios. Pedro já tinha estado com Jesus em situações em que ele multiplicou o pão. Mas faltava uma coisa para o coração de Pedro. Pedro ainda precisava ser convertido verdadeiramente. E aquele momento de negação foi o grande golpe na autossuficiência,
no orgulho, nas pretensões de Pedro. E então, o que eu devo fazer frente a este eu desconhecido, a este grande amor de Deus por mim, apesar de mim mesmo? Eu devo confiar que os caminhos de Deus, ainda que sejam duros, dolorosos, para mim, são caminhos que vão me conduzir para mais perto de Deus, mesmo que seja pela vergonha, pelo sofrimento e pela dor. Imagine se você fosse Pedro, você pudesse apagar um dia da sua vida. Que dia você apagaria? Imagine que este apóstolo teve que conviver pelo resto dos dias com a alcunha de alguém que negou Jesus. Mas essa negação trouxe para Pedro um resultado maravilhoso, porque foi nesse momento em que o coração dele foi verdadeiramente golpeado e quebrantado, para que deixasse de ser um coração de pedra e se tornasse um coração de carne. E quando Jesus encontra com Pedro, dias depois, lá no Mar da Galileia, este Pedro é outro. E o Pedro que nós conhecemos no Novo Testamento, que escreve inclusive, é um Pedro totalmente diferente. É um Pedro renovado, é um Pedro transformado, é um Pedro que pensa antes de falar, é um Pedro que sente, é um Pedro que ama, é um Pedro extremamente amoroso, afável, é um Pedro cuidadoso. É um Pedro com defeitos ainda, mas com certeza um Pedro totalmente diferente daquele que dizia: ainda que eu tenha que morrer, mas jamais te negarei, porque aquele Pedro ainda não se conhecia de verdade. Talvez hoje você faça uma alta ideia sobre você, e você diga: eu não preciso de igreja, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso dessa coisa de crente, de ficar orando, de ficar buscando a Deus, de cantar, eu não preciso dessas coisas nada, porque afinal de contas eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, está tudo numa boa, e olha, eu nunca vou dizer nenhum absurdo contra Deus, então está tudo muito bem comigo. Deixa eu dizer algo para você: está tudo muito mal com você, porque você não entendeu ainda que você não se conhece e que você não é capaz de imaginar as coisas absurdas que você pode fazer, assim como eu também não sou. E por que é tão importante aceitar o convite de Cristo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por que é tão importante atentar para os alertas de Jesus para a nossa vida? Por que é tão importante crer no amor de Deus? Porque Ele nos conhece e Ele nos ama apesar de nós mesmos, e tudo que Ele sabe que nós temos que passar é absolutamente importante para nós, ainda que seja difícil, ainda que seja dolorido, ainda que nos traga vergonha, ainda que seja absolutamente doloroso, mas se for necessário que nós passemos por isso, porque Pedro com certeza aprendeu que era melhor ser o Pedro que negou do que ser o Pedro que não se conhecia e que não tinha ainda experimentado o que é verdadeiramente viver sem Cristo no mundo, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Que nós entendamos isso. O que Jesus tem para nós nesta noite é uma mensagem de amor. Eu conheço vocês e amo vocês, apesar de tudo que eu sei. A questão é: vocês se conhecem? Você crê no amor de Jesus por você? Você confia neste amor? Porque não dá para ser cristão sem entender que o amor de Deus por nós é infinito e o amor de Deus por nós jamais acaba. Por isso que Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Nem a angústia, nem a tribulação, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem as criaturas, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque Deus nos ama apesar de tudo, o que nós sabemos que somos e o que nós não sabemos.